Bom dia, meus amores. Que a glória de Deus possa estar presente em todos vocês. Bom, vamos tentar fazer mais uma vez ao vivo. A gravação tá saindo melhor do que o ao vivo. Acho que o meu notebook não tá lá. Grandes coisas aí pra gente fazer com ele, ou eu não tô sabendo trabalhar com ele aqui. Não consegui programar para vocês ontem, tive que fazer agora, mas a gente vai tentando. Se a gente não conseguir, a gente fica só com a gravação, né? Já é de bom tamanho. Jesus abençoe a todos que estarão conosco, que possa trazer aí felicidade. Ontem eu estava fazendo toda a analogia da semana próxima agora, né? Que a gente vai ter aí de domingo a domingo da semana que vem. E foi tão grandioso tudo que a gente preparou, tudo que a gente vai aí passar nesses minutinhos com essa leitura e esse estudo. Acho que vai ser de grande transformação aí para todas nós, para todos nós, amém? Então vamos começar a nossa gravação também aqui com vocês, fazendo a nossa leitura da manhã. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, com reverência e gratidão. Gratidão, Pai, por nos conduzir até aqui, por nos permitir avançar um pouco mais no conhecimento da Tua palavra e por nos sustentar em cada passo dessa caminhada. Nesta manhã pedimos que o Teu Espírito Santo abra ainda mais o nosso entendimento, que possamos reconhecer quem Jesus é, não apenas com palavras, mas com o coração rendido à verdade. Que ao lermos sobre o Teu Filho, possamos vê-lo como Ele é, o Verbo eterno, Deus conosco, aquele que se fez carne com amor por todos nós. Prepara o nosso interior, Senhor, para que recebemos essa revelação com humildade, fé e gratidão. Em nome de Jesus, amém. Vamos para a nossa leitura, nosso quarto dia da nossa leitura. A gente continua no Novo Testamento e aqui a gente vai para o tema o já e o ainda não nos últimos dias. Os profetas do Antigo Testamento escrevendo sobre a perspectiva de sua era atual, o tempo da promessa, falaram acerca dos últimos dias como sendo o tempo do cumprimento no futuro distante. A estrutura da expectativa do Antigo Testamento quanto aos últimos dias. A era atual dos escritores do Antigo Testamento, o tempo da promessa. Os últimos dias, o tempo do cumprimento. O Novo Testamento, o tempo do cumprimento, no entanto, situa os últimos dias na era atual. Os últimos dias já começaram com a morte e ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito, mas ainda não foram completamente realizados, o que acontecerá somente após a volta de Cristo. A reestruturação do novo
Testamento a expectativa do Antigo Testamento quanto aos últimos dias. Parcialmente realizado o tempo da promessa, a era vindoura, os últimos dias, a era atual dos autores do Novo Testamento, o tempo do cumprimento, o tempo do Antigo Testamento. E plenamente realizada a volta de Cristo. A teologia do Novo Testamento está, pois, centrada em Cristo e focada em Deus, pois o que Cristo faz na terra glorifica a Deus. João, capítulo 17, versículo 1 e Filipenses, capítulo 2, versículo 11. O Novo Testamento enfoca especialmente a obra de Jesus na cruz, pela qual ele redimiu e salvou seu povo. A história de cada um dos evangelhos culmina e se concentra na morte e ressurreição de Jesus. De fato, a narrativa do sofrimento e morte de Jesus consome um significativo espaço nos evangelhos, indicando que a cruz e a ressurreição são o ponto central da história. Em Atos, vemos o crescimento da Igreja e a expansão da missão, quando os apóstolos e os outros proclamam o Senhor crucificado e ressurreto. As cartas explicam a importância da obra de Jesus na cruz e de sua ressurreição, para que os crentes estejam aptos a compreender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus. Romanos 8,39. A importância da cruz é explicada no contexto de temas como a nova criação, adoção, perdão dos pecados, justificação, reconciliação, redenção, santificação e propiciação. Entrelaçados, esses temas ensinam que a salvação vem do Senhor e que Jesus, o Cristo, redimiu seu povo da culpa e da escravidão do pecado. Dentro da nossa analogia de hoje, nós temos aí Jesus plenamente Deus e plenamente homem. Se no dia anterior vimos Jesus, o que cumpre, agora somos convidados a olhar quem Jesus é. Nós vimos o que Jesus cumpre e agora nós vamos olhar o que Jesus é. O Novo Testamento afirma algo profundo e ao mesmo tempo delicado. Aquele que expia os pecados do povo não é apenas um enviado de Deus, ele é Deus. Jesus não é um ser criado, ele é o Verbo eterno, a palavra viva que estava com Deus desde o início e que decidiu entrar na história humana. O Logos se fez carne. O Eterno vestiu o tempo. O Divino assumiu a fragilidade humana. Isso não diminuiu sua glória. Revela seu amor. Os textos bíblicos não hesitam em chamar Jesus de Deus, não como metáfora, mas como identidade. Ao mesmo tempo, essa revelação não cria confusão, nem divide Deus, nem o multiplica. Pelo contrário, ele lança as bases daquilo que mais tarde seria reconhecido como a doutrina da Trindade, um só Deus, revelado como Pai, Filho e Espírito. Jesus perdoa pecados, recebe adoração, é chamado Senhor, o mesmo título usado para Javé
nas Escrituras. Ele não age fora de Deus, ele age como Deus entre nós e ainda assim escolhe o caminho da entrega. Renuncia a privilégios, sofre, caminha com os pequenos e oferece por amor. O ministério do Novo Testamento não é apenas que Deus reina, mas que Deus se aproxima. Em Jesus, Deus não apenas fala, Deus caminha conosco. E assim, meus amores, nós continuamos vivenciando que Deus já vive entre nós. Deus já está entre nós. Jesus está morando e se fez morada dentro do nosso coração. E é assim que nós precisamos glorificá-lo. É assim que precisamos estar na sua presença, com toda essa veracidade e esse amor. Que possamos assim honrar tudo isso sempre. Amém? Oremos. Se caso vocês nesse momento quiserem fazer um pedido por vocês ou por alguém, nós iremos também fazer a intercessão por todas essas pessoas e nesse momento que estão aí ouvindo ou vendo esse vídeo, que vocês possam assim sentir a presença do Pai perto de vocês e sentir o derramar do seu Espírito Santo. Que assim Jesus possa estar aí em vossa casa, nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que foi revelado nessa leitura. Agradecemos porque Jesus Cristo é o teu Filho, plenamente Deus e plenamente homem. E por meio dele fomos alcançados para a salvação. Nesse momento, Pai, colocamos diante de Ti todas as pessoas que estiveram conosco, bem como aquelas que deixarão seus nomes, seus pedidos, suas intenções e seus clamores. Colocamos diante do Senhor os enfermos, os que precisam de cura, os que enfrentam dores no corpo, na alma ou no espírito. Apresentamos também os pedidos feitos por familiares, por situações difíceis, por restauração, direção e paz. Que o Senhor visite cada vida agora. Que envie teus anjos de luz, que derrame cura, consolo, força e esperança. Que cada pedido seja acolhido conforme a tua vontade e respondido no tempo perfeito do Senhor. Entregamos esse dia em tuas mãos e seguimos confiando que o Senhor já está agindo entre nós. Em nome de Jesus, amém. Que todos possam ter um ótimo dia, um ótimo sábado, que possamos assim sempre estar em comunhão com Deus, sempre buscando a sua palavra, tentando compreender dentro de nós, para que possamos compreender fora de nós. Que o reino de Deus faça presente no coração de cada um de vocês e que possamos sempre viver a sua glória. Amém? Um ótimo dia, meus amores. Que Jesus esteja com vocês, abençoando sempre. Até amanhã.